dar início, né? Quantos estão aqui online? Temos 5 pessoas, né? Nós não vamos esperar que outras pessoas entrem, porque esse é um horário realmente difícil para todos entrarem, mas ao mesmo tempo é o único horário que a gente tem disponível, tá? Boa noite, Terum, tudo bem? Mas vamos orar, né? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite e pela oportunidade que temos de mais uma vez refletir no nosso propósito de vida, no propósito do Senhor para cada um de nós. Através do teu Espírito Santo, revela a nós, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja de forma especial, de forma exclusiva para cada um. Para esses que estão aqui hoje, meus irmãos que estão comigo hoje e aqueles que vão ainda ver esse vídeo de alguma forma, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, venha revelar, trazer, ó Deus, claridade para esses dias, para que possam entender, cada um, segundo o teu coração, o propósito que é dado a cada um de nós, como filhos amados do Senhor. No nome de Jesus nós oramos e te pedimos agradecidos. Amém. Muito bem, gente. Falando de propósito, a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante, que o propósito principal está sempre relacionado à eternidade. O nosso propósito aqui, ele seria mais um treinamento, né? Para quem não sabe. Nós estamos em treinamento, nós estamos de passagem aqui, né? E todo mundo sabe disso, todo mundo sabe disso. Às vezes nós não queremos pensar sobre isso, mas nós precisamos entender que esse tempo é um tempo de passagem. Uns vão passar por mais tempo, outros em menos tempo, será a passagem pela Terra. Mas o tempo que nós estamos aqui, Deus é maravilhoso, porque Ele nos traz de volta para Ele, para que a gente possa olhar para Ele, e ainda assim Ele nos dá orientação através da sua palavra, para que a gente possa viver uma vida de promessas, e também vendo elas se cumprirem na nossa vida. Então, a eternidade, ela já não começa quando nós morremos. Tem gente que fala, né, assim, eu vou para a eternidade. A eternidade não começa após a morte. A eternidade começa a partir do momento que nós ganhamos consciência de que Deus nos criou, e de que Ele gerou em nós, né, a capacidade de compreender que Ele é nosso Pai. Então, nós somos filhos dele, e Ele está tentando trazer todos os filhos que foram criados por Ele, que toda a humanidade foi criada, trazer de volta para Ele, mostrando o caminho de volta para casa. Isso é maravilhoso, porque isso a gente só consegue através de Jesus, que foi seu Filho unigênito, que veio justamente com esse propósito, com essa missão. Então, o nosso propósito é o mesmo de Jesus. Enquanto isso, nós vamos estar tentando cada vez mais compreender a vontade de Deus. Então, por quê? Porque o propósito para cada um de nós é igual, porém, a missão é diferente, né? A missão é diferente. E por isso que nós estamos aqui nesse livro, que é extraordinário, né? Escrito por Rick Warren. Ele já é best-seller no mundo e ainda continua sendo. Esse livro, ele na realidade, ele se torna um documentário em todos os lugares, para todas as faixas etárias e classes sociais. Então, esse livro, você percebe que ele foi direcionado pelo Espírito Santo para que Rick Warren estivesse escrevendo ele, né? Já são anos, né, que esse livro ele sempre está sendo reeditado. E nós temos o privilégio de estar nas nossas mãos, tá? Então, se você quer compreender o seu propósito, continue lendo. Ao lê-lo, você vai começar a entender melhor o seu propósito. Vamos lá, dia 25, transformado pela provação. Gente, aqui nós entendemos de provação. O que nós entendemos de provação? Estão aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, está escrito assim: estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Essa é a parte B do versículo. Mas aqui Paulo está dizendo assim que as nossas provações não se comparam ao peso de glória eterna, né, que é muito maior do que os deles. Então, assim, tem um peso incomparável maior do que a aprovação. Você acha que a aprovação é difícil? Se você acha que a aprovação é difícil, né, e é pesado, e às vezes se torna cansativo, nada se compara à glória que vai advir. Deus, ele garante na sua palavra. Nada se compara à glória que advir. Então, veja bem, por que nós estamos sendo transformados pela aprovação? Por que nós estamos sendo moldados, forjados, lapidados, né? O que poderia mais? Assim, aperfeiçoados, edificados, purificados, né? Por que Paulo, ele fala sobre isso, né? Que todas as vezes que nós passamos por provações, nós estamos sendo santificados. Por quê? Porque provação, a própria palavra diz, provação, na realidade é um teste. É um teste. E todo mundo vai passar. Gente, não escapa ninguém. Não vai escapar ninguém do teste da vida. Então, se você está passando por provação, entenda, né? Assim, é apenas um teste. Tudo isso passa, né? Eu acho que teve um domingo que eu preguei sobre isso, né? Tudo passa, é momentâneo, né? Vai passar. E quando passar, a palavra de Deus nos garante aqui, ó.
Você vai ter um peso maior ainda de glória. Você vai ser glorificado através de toda situação difícil, sofrimento, adversidade, aflições. Você vai receber uma glória muito maior. Amém? Você crê nisso? Se você crê, coloca aí. Amém. Eu creio, eu creio. Madame Guyon, ela escreveu assim: é o fogo do sofrimento que produz ouro da santidade. É o fogo do sofrimento. Perdão. O que significa isso? Se não tiver fogo, não tem como a gente ser refinado, não tem como ser purificado. E a palavra fala muito sobre fogo. Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Gente, essa é uma verdade que nós devemos entender, né? Ele usa a circunstância para desenvolver o nosso caráter. Na verdade, ele se utiliza mais da circunstância para nos tornar semelhante a Jesus. Segundo a Bíblia diz, né, assim, a razão é óbvia. Você se defronta com circunstâncias da vida nas 24 horas do dia. 24 horas do dia nós passamos por situações difíceis. E qual que é o objetivo? Nós sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Estarmos cada vez mais próximos de Jesus. Jesus nos alertou de que teríamos aflições no mundo. João 16:33, lembra disso? Né? Vocês terão aflições no mundo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ninguém está imune à dor, livre de sofrer, e ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. Ou seja, o problema é para todo mundo. Se uma coisa que um cristão precisava gostar, era de problema. Mas em qual sentido? No sentido de dizer assim, mais um desafio, mais uma prova. Ninguém gosta de prova, ninguém gosta de teste. Tem gente que gosta. As pessoas que gostam são as pessoas que se prepararam para ela. Toda pessoa que se prepara estudando para uma prova, para um teste, ela tem o desejo de fazer a prova. Ah, eu quero fazer a prova, eu preciso fazer a prova. Ah, eu não vejo a hora da prova começar, né? É desse jeito. Mas por quê? Porque quem estuda e tem essa confiança, tem esse encorajamento, na nossa vida deveria ser assim. A gente deveria falar sobre isso o tempo todo. Não falar de problemas e fofocas, mas assim, pensando em solução. Deveríamos analisar todo o problema da humanidade, problema da família, o problema dos amigos, pensando em solução, pensando de como nós poderíamos solucionar ou até mesmo ajudar ou encorajar, né, as pessoas a viverem e passarem levemente pelas provas da vida, porque todo mundo tem. Tem gente que é reprovado, tem gente que fica para trás, tem gente que fica de recuperação, né? E tem gente que fica de recuperação. Mas a prova que Deus nos dá é diferente. Se nós estivermos nele, nós vamos ver aqui que é sempre para que a gente seja aprovado. Amém? Então, queridos amigos, não se assustem nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão para vir, pois isto não é coisa estranha e nem é fora do comum que lhe vai acontecer. 1 Pedro 4:12. Até Pedro mesmo ele garante. Prova é para todo mundo. Deus utiliza os problemas para que você se aproxime dele. A Bíblia diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele resgata o espírito abatido. Salmo 34:18. As mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorreram provavelmente nos dias mais sombrios, quando o coração estiver partido, quando você se sentir abandonado, quando não tiver mais nenhuma opção, quando a dor for intensa, nos dias em que você decide buscar somente a Deus. Esse é o grande dia. É durante os períodos de sofrimento que aprendemos a fazer orações mais sinceras, autênticas e honestas a Deus. E não é verdade? É ou não é verdade? Esses momentos são os momentos que a gente mais busca a Deus, momentos que a gente mais sincero, momento que a gente rasga o coração e fala: Senhor, eu estou passando por isso, eu estou vivendo isso, né? Quantas vezes eu orei dessa forma, dizendo assim: Senhor, tira isso de mim, remove de mim, me ensina, me mostre, né, o que eu não estou vendo, né? Por que eu estou passando por esse motivo, por esse momento agora, né? Então é interessante porque nós somos mais sinceros a Deus diante do sofrimento, diante das circunstâncias difíceis, né? Johnny Erickson Tada, ele observa, ele diz uma coisa muito interessante, ó. Quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, ok? Imitando-o, citando-o e falando sobre ele. Mas apenas quando sofremos é que o conheceremos. No sofrimento aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender em nenhuma outra hora. Amém, queridos? Então, assim, hoje, um cristão não deveria ficar assustado com o sofrimento. Um cristão não deveria ficar assustado. Ele deveria desfrutar da vida como diferente de todo mundo, ele deve se alegrar mais do que todo mundo. Um cristão, ele deve ser grato mais do que todo mundo, a alegria deve fazer parte da vida dele, dos seus pensamentos, dos seus relacionamentos, da sua família, das suas emoções, a alegria deve ser manifesta, deve ser uma expressão grande na vida do cristão, né? O cristão, ele canta, ele ora, ele ri, ele celebra, né, de forma diferente da maioria das pessoas. Mas também ele não deveria ficar assustado diante do sofrimento. Nós não deveríamos. Por quê? Porque isso faz parte da nossa vida. E nós sabemos que se nós amamos a Deus, tudo coopera para o nosso bem. E nós vamos ver isso em Romanos. Tá? Os problemas obrigam
a olhar para Deus e a depender dele, em vez de confiar em nós mesmos. Paulo dá um testemunho desse quando ele diz aqui em 2 Coríntios 1:9. Sentimos que estávamos condenados à morte, percebemos como éramos fracos demais para socorrermos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. E o que Paulo está querendo dizer é que, assim, só no momento difícil a gente depende de Deus. Só no momento difícil a gente depende de Deus. Tem gente que confia no dinheiro, tem gente que confia nas suas posses, tem gente que está muito bem de vida financeira e acaba achando que nada pode faltar. Aí, de repente, falta saúde, de repente, ele passa a deixar de viver um relacionamento sadio com os amigos, com a família. Então, a solidão ataca, a acusação aparece, e aí, nesse momento, a pessoa ela volta-se para Deus. Às vezes, diante de uma enfermidade, a pessoa ela percebe que o dinheiro dela não é tudo. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender rápido isso, porque se nós não entendemos que Deus, a gente precisa depender totalmente de Deus, no momento difícil, a gente vai ficar questionando, e a gente vai ficar pensando, assim como o Rick Warren ele fala lá atrás, né? A gente vai ficar no conceito de que, assim, será, eu acho que, eu penso que... Então a gente vai ficar na pretensão de entender as coisas, mas não vai entender aquilo que hoje é o assunto de hoje. Nós passamos por provações para sermos aprovados, para que a gente amadureça, para que a gente cresça, para que a gente saia mais forte, para que a gente seja mais encorajado, para que a nossa fé ela cresça, para que a gente seja aprovado. Mas mais do que isso, para que a gente seja formado à imagem e semelhança de Jesus. Esse é o propósito da vida. Então, para uma pessoa que hoje compreende esse propósito, ela sofre menos. Por que ela sofre menos? Porque ela entende isso e ela não vai ficar ali se lamuriando, reclamando, ou até mesmo questionando a Deus pelas situações. Ela simplesmente fala assim, eu tenho que aprender logo, tenho que passar logo por isso. Eu tenho que ficar livre logo dessa prova para que venha a próxima. Então, você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. Gostei dessa frase. Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa até que Ele seja tudo que você tiver. É tudo que Deus é tudo o que eu tenho diante dessa enfermidade. Deus é tudo o que eu tenho diante desse problema familiar, diante de todo o problema. Deus é a única coisa que eu posso ter hoje. Então você tem tudo. Então você tem tudo. E um cristão, ele precisa entender isso. Um cristão, ele precisa entender isso. Porque a nossa vida, ela passa por essa prova, para que a gente possa entender e se voltar para Deus e entender que Ele é tudo na nossa vida. Independente da causa, nenhum problema acontece sem a permissão de Deus. Nada, nada, nada nessa vida acontece sem a permissão de Deus. Então, assim, tudo que acontece na vida de um filho de Deus é filtrado pelo Pai. E aí ele vai analisar, vai aguentar ou não? Será que aguenta? Será que eu deixo? Né? Aí o Pai, ele pretende usar isso para o nosso bem. Entende? Glória a Deus. Amém? Mesmo que Satanás e os outros tensionem usá-lo para o mal, Deus sempre vai usar toda circunstância que vem contra nós para o nosso bem. Se o Senhor tem um controle total da situação, os acidentes são apenas circunstâncias do plano dele para a nossa vida. Como todos os dias da sua existência foram criados no calendário de Deus antes que você nascesse. Salmo 139:16. Diz que Deus, ele tem tudo sob controle, né? E agora aqui, ó. Presta atenção, aqui está uma chave. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Esteja notando. Sabemos que Deus determina que tudo coopere para o bem de todos aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito que tem para eles. Porque Deus conhecia os seus de antemão e os escolheu para tornarem semelhante ao seu Filho. Gente, aqui está toda a chave para a nossa vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Perdão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora presta atenção, né? Chamado segundo o teu propósito para eles. Porque Deus conhecia a antemão, antes da fundação do mundo, ele já nos conhecia e nos escolheu para tornar o quê? A gente semelhante a quê? Semelhante ao quê? Parecido com quem? Parecido com Jesus. Parecido com o Filho. Então, tudo que você vai viver, tudo que nós vamos viver, vai ser com um único propósito, fazer a gente ser semelhante a Jesus, semelhante a Ele. Então, aqui está uma chave grande que nós precisamos entender para encarar todos os problemas da vida. As provas, os testes da vida, a aprovação, que como todo mundo pergunta, estou passando pela prova, né? Estou passando pela prova. Como você está? Estou passando pela prova. Então, nós devemos compreender Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29. Romanos, capítulo 28, versículo 28 e 29. Essa é uma das passagens bíblicas mais incompreendidas e equivocadas. Porque as pessoas acham que todas as coisas cooperam para todos. E não é. A gente precisa prestar bem atenção aqui, parte por parte. Deus faz com que tudo saia da forma que eu quero. É isso? Não.
É óbvio que isso não pode ser verdade, também não diz. Deus faz com que tudo nesse mundo tenha um final feliz. Não é verdade isso. Não é verdade. Não vai ser assim. Isso também não é verdade. Há muitos finais infelizes nesse mundo. Para pensar, se Jesus é o filho perfeito, né? Assim, se o Pai não poupou Jesus e o fim de Jesus aos nossos olhos não foi bom, você acha que ele vai poupar a gente? E ele fez isso com qual intuito? Para que a gente pudesse olhar para Cristo e pudesse segui-lo. Entendendo que o Pai sempre esteve com ele, mas para isso a gente precisa crer em Jesus. Quem não crê em Jesus, fica difícil entender que o Pai estava amando ele, cuidando dele, e Jesus estava vivendo o seu propósito, o propósito de agradar o coração do Pai. Então é importante a gente olhar para Cristo e caminhar com ele para que a gente possa entender isso. E lá atrás nós vimos que não é apenas fazer isso e ler a Bíblia, nós precisamos da revelação do Espírito Santo. Então nós vamos ver que Jesus estava fazendo a coisa certa, estava vivendo dentro do seu propósito, estava cumprindo o seu propósito. Com qual intuito? Para que a gente pudesse voltar para casa, tendo ele como caminho para a gente viver o nosso propósito também. Então ninguém vai para o céu, a gente volta para lá. A gente volta para lá porque é o lugar onde Jesus voltou sendo filho. E nós fomos gerados aqui, assim como ele diz, Paulo ele diz aqui em Romanos 8:28. Sabemos que tudo coopera para bem daqueles que amam a Deus, chamados segundo o propósito que ele mesmo, na antemão, já nos conhecia e já nos predestinou. Amém, gente? Então, vamos lá. Vivemos no mundo caído, somente no céu tudo é perfeito. Então, para de pensar que tudo será perfeito. Por isso que Jesus nos ensina a manifestar e ser a expressão do reino aqui na terra. Por isso que a gente precisa trazer para o nosso ambiente familiar, para as nossas emoções, para o nosso coração, para o nosso homem interior, a paz que excede todo entendimento, assim como é no reino. Então Jesus vai nos ensinar que seja feito aqui, na minha casa, que seja feito na minha vida, que seja feito na igreja, que seja feito na escola, no trabalho, que seja feito aonde for, assim como é feito no céu. Então nós vamos entender aqui Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Porque há muitas pessoas que compreendem que todas as coisas cooperam para todos, né? Que amam a Deus. Não é bem assim, não é bem assim, não é todas as coisas, né? Perdão. Vamos lá. Então sabemos, primeiro ponto do versículo, vamos lá. Sabemos. O que significa isso? Nossa esperança em que tempos difíceis, né, não é fundamentada no pensamento positivo. Mas ela é fundamentada no quê? No sobrenatural, na nossa fé. Então é uma certeza. Ela é fundamentada na verdade, que Deus é pleno, tem um pleno controle do universo e ama a todos nós. Então, segundo, o que age? Há uma grande... Aqui Rick Warren ele faz uma coisa interessantíssima. Ele coloca assim, ó. Há um grande projetista por trás de tudo. Nossa vida não é resultado do acaso, do destino ou da sorte. Esse é um ponto. Tá? Existe um plano principal. A história consiste na história de Deus. É Deus quem controla o leme. Nós cometemos erros. Deus, porém, jamais se engana. Ele não pode cometer erros, porque é Deus. Então, o que a gente precisa entender? Deus, ele, assim como ele criou, ele estava no controle quando ele estava te criando a mim, criando a você, ele já tinha o nosso propósito preparado. Só que ao mesmo tempo, Deus ele não quer nos controlar, ele quer nos direcionar, ele quer nos ensinar. Então, a todo momento, Deus está nos direcionando, entregando o leme na nossa mão. Ele entrega a direção do barco para nossa mão, ele entrega ali, né, o remo na nossa mão. Então é a gente que direciona. O oceano, o mundo, né, a tempestade, tudo isso, né, é Deus que controla. Mas ele não vai controlar a nossa vida. Deus não vai controlar a nossa vida, porém, ele quer fazer parte da nossa vida, estando na nossa vida, estando no barco da nossa vida, e ele quer fazer o quê? Transformar o nosso coração e a nossa mente e devolver para a gente o controle. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, preste atenção nisso. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador, nesse momento, Deus ele entra na nossa vida e aí ele transforma aquilo que precisa ser transformado, que é a nossa consciência, a nossa natureza, e ele devolve para nós aquilo que nós entregamos para ele, nos dando o leme do nosso barco, nos dando ali, né, o remo do nosso barco. Então é a gente que controla. Nós que controlamos. Então nós vamos cometer erros. A partir disso nós vamos cometer erros, porque nós amamos a Deus e cometemos erros. Então nós vamos entender que todas as coisas, até mesmo as coisas erradas que nós cometemos, se nós amarmos a Deus, se nós entregamos a nossa vida a Ele, então, queridos, Deus ele vai fazer tudo cooperar para o nosso bem. Entende? Então é isso que Romanos está dizendo. Tudo que acontece com você tem significado espiritual. Então, desde as coisas mais difíceis que você comete, de erro, Deus vai fazer você cooperar. Deus vai fazer essas coisas cooperarem, porque você ama Deus, você decidiu amar. Então, é em todas as coisas. O plano de Deus para a sua vida envolve tudo que acontece com você.
incluindo erros, pecados e mágoas. Olha isso. E ainda inclui doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio, a morte de uma pessoa querida. Deus pode fazer o bem aflorar na pior adversidade. Amém? Você crê nisso? Ele fez isso no Calvário. Nada acontece de forma isolada ou independente. Os fatos de sua vida agem em conjunto, conforme o plano de Deus. Não são atos isolados, mas partes independentes do processo que o tornarão semelhante a Cristo. Por exemplo, ele dá um exemplo extraordinário aqui. Para fazer um bolo, você utiliza farinha, fermento, ovos, açúcar e óleo, não é? Agora, se você comer esses ingredientes isoladamente, isso é gostoso ou não? Não é. Tem gente que não consegue comer ovo cru. Comer farinha, então, piorou. Tomar óleo, piorou. Comer uma colher de açúcar, impossível. Agora, para pensar. Essa comparação de Rick Warren é fascinante, porque é assim que funciona a nossa vida. É dessa forma. Comidos isoladamente, um ingrediente pode ser um sabor bastante desagradável. Mas asse-os juntos e se tornarão deliciosos. Se você entregar a Deus todas as suas experiências horríveis e desagradáveis, ele as misturará e tornará agradáveis. Então, já comeu farinha pura? Ninguém comeu. Você comer, você não vai conseguir. Você não dá conta de comer farinha pura. Fermento, então. Uma colher de fermento. Eu fiquei sabendo que uma colher de fermento tem gosto de cimento. Tem gosto de cimento. Beber óleo. Beber óleo puro. Não consegue. Agora, para pensar. Se você misturar tudo e colocar no forno, vai sair um bolo. Vai sair um bolo. Então, o que o Rick Warren está dizendo? Às vezes o seu erro que você cometeu, o seu pecado que você cometeu, as situações difíceis que você mesmo, né, gerou na sua vida, tudo isso, se você ama Deus, se você entregou sua vida a Deus, tudo isso coopera para o seu bem. É isso que está dizendo. É isso que Romanos 8 está dizendo. Então, você às vezes está passando por uma situação difícil que é igual comer farinha, você não está gostando. Então você está comendo ali, tomando um óleo, você não está gostando. São apenas ingredientes daquilo que Deus vai fazer de peso de glória para glorificar a sua vida. Glória a Deus. Esse livro é extraordinário. Entenda isso. E você nunca vai questionar a Deus. Você vai passar pela prova, dando glória a Deus, agradecendo ao Senhor. Eu não sei o que isso ainda implica na minha vida, mas eu creio que todas essas coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus. Amém? Então, assim, você está passando de problema com família, você está passando um problema financeiro, você está passando um problema, comece a agradecer ao Senhor. Pare de ficar reclamando do sabor que você está tendo, do sabor que você está experimentando agora. Junte tudo isso. Deus ainda está misturando todos esses ingredientes para que Ele possa formar um bolo, para que vocês possam desfrutar disso no final. Deus é maravilhoso. E agora, tudo coopera para o bem. Isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Grande parte do que acontece no nosso mundo pode ser caracterizado como mal e cruel. Mas Deus é especialista em extrair o bem de tudo isso. Você crê nisso? Você crê nisso? Graças a Deus. Deus, ele tira a coisa boa daquilo que parece aos nossos olhos ser ruim. Na genealogia oficial de Jesus Cristo, lembra da genealogia de Jesus? Vocês lembram disso? Olha só. Na genealogia de Jesus, né? Tamar seduziu seu sogro. Velho Testamento. Ela seduziu o sogro para quê? Para poder engravidar. Raabe era prostituta. Ruth nem mesmo era judia. Ela infringiu a lei ao casar com um judeu. Agora, presta atenção. Betseba. O que foi Betseba? Betseba cometeu um adultério com Davi e acabou ocasionando o assassinato do próprio marido. Não são exatamente as reputações excelentes, mas Deus converteu o mal para o bem. E Jesus veio dessa linhagem. Então, preste atenção. A linhagem passada, ela era aos nossos olhos inconcebível. Ninguém poderia aprovar um negócio desse. Só povo cancelável. Dá uma olhada. Dá uma olhada nisso. Isso porque ainda não tem mencionado tudo. Quantas pessoas cometeram erros gravíssimos? Pessoas que pecaram, cometeram pecados gravíssimos, assim como Davi. Mas Jesus veio dessa linhagem. Então preste atenção nisso. O que Deus está querendo dizer? Não importa. Olha, se você ama Deus acima de tudo, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, até mesmo os seus erros. Não porque você é uma pessoa sortuda, é uma pessoa que, né, assim, tem muita sorte. Não, é porque Deus está com você. E Deus, ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Por quê? Porque nós amamos a Deus acima de tudo. Então Deus está transformando o nosso coração diante das provas, diante dos problemas. E Ele olha a todo momento para as nossas vidas como nós passamos pelas provas. Se nós passamos reclamando, ou se a gente passa com autorresponsabilidade, assumindo, se arrependendo, tudo isso implica se esses ingredientes eles vão se transformar em um bolo no final, ou se a gente vai começar a comer amargamente cada ingrediente e não vai fazer proveito disso. Entende? Qual é o proveito que a gente tem
dos problemas na nossa vida, quando nós agradecemos a Deus, nós confessamos a nossa parte que nós erramos e nós confiamos em Deus dizendo assim: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que essas coisas que estão acontecendo na minha vida vai cooperar para o meu bem no final. Entende? Então, é justamente isso. Deus não prometeu um final feliz, gente. Deus não prometeu um final feliz. Às vezes a gente fica imaginando que Deus prometeu, a partir do momento que a gente se aproxima de Deus, a gente entrega a nossa vida a Ele, agora minha vida vai ser um mar de rosas. Não, não, não. Nunca foi. Nunca foi essa promessa que Deus deu. Nunca foi esse o propósito de Deus para as nossas vidas. Nunca foi. Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos começar agora a entender que toda aprovação é um ingrediente na mão de Deus para que a nossa vida, no final, desfrute de tudo isso. Ou seja, não é para todos, não. Aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados. Então, a gente precisa parar de pensar que tudo coopera para o bem de todos. Não, é apenas para aqueles que amam a Deus. Essa promessa é somente para os filhos de Deus. É os filhos, filhos e filhas de Deus que amam ao Senhor, não para todos. E aqui a gente vai ver, de acordo com o seu propósito. O que é de acordo com o seu propósito? Aqui está o segredo, se você for analisar. De acordo com o seu propósito de fazer a gente semelhante a Cristo. Então, não é aquelas pessoas que ficam reclamando, mas aquelas pessoas que ficam dando desculpa também não. É aquelas pessoas que agradecem ao Senhor. Entende? Que propósito é esse? Que sejamos semelhantes ao seu filho. Então, se eu já entendo isso, então eu entendo que toda situação difícil vai fazer com que eu tenha a oportunidade de aprender como Jesus e viver como Jesus, manifestar como Jesus, ser expressão assim como Jesus. Então, as pessoas vão ver o Cristo em nós, Jesus através de nós. Não é nos momentos bons, são os momentos difíceis. São nos momentos difíceis. Porque para ver uma pessoa com o Espírito de Cristo, com Cristo em nós, para as pessoas olhar e falar assim, essa pessoa é diferente, é só nos momentos difíceis. Porque no momento certo, no momento bom, no momento de abundância, no momento de alegria, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. As pessoas celebram, as pessoas são felizes, mas nos momentos difíceis, a grande maioria é igual. Somente quem é diferente são os cristãos, são os filhos de Deus, são aqueles que amam o Senhor e vivem segundo o seu propósito. Amém? Então, o segredo, viver o propósito aqui, é se preparar para a fornalha, é se preparar para a aprovação, é se preparar. Por que a gente entende isso? Porque lá no início já falou, o ouro ele só dá brilho quando ele passa pelo fogo. Por isso que Deus ele faz questão de mostrar para a gente essas características, né, de como formar o ouro, de como. Por quê? Porque nós precisamos entender. O que é precioso, o que é belo, só vem através da forja. Entende? Só vem através do fogo, só vem através de altas temperaturas. Então não é no momento feliz. No momento feliz todo mundo é igual. O cristão ele só mostra que ele é cristão são nos momentos de prova, são nos momentos difíceis, são nos momentos de aflição, são nos momentos de sofrimento, é no momento de confronto, é no momento de batalha espiritual, é no momento realmente é no momento de desafio. Sempre vai ser assim. Um cristão só pode ser visto nesses momentos. Agora, cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter. Quanto mais difícil a situação, maior o potencial de desenvolvimento dos músculos espirituais e da fibra moral. Paulo disse, presta atenção, Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 4. Sabemos que essas tribulações produzem em nós paciência e paciência produz caráter. O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. Então hoje a gente está passando por uma situação difícil, mas o mais importante, Deus está olhando para o que acontece dentro de nós. Não é o que acontece fora. Fora a gente consegue mudar, consegue colocar uma roupa, consegue lavar o rosto, consegue passar um perfume, consegue se maquiar, né? Né, meninas? Mas o mais importante é aquilo que está acontecendo dentro de nós. Deus ele olha para o que está acontecendo dentro de nós, dentro do nosso coração, né? Assim, está sendo exprimido, está tendo pressão da vida, né? O que está saindo de dentro? O que está saindo? O que expressa? Às vezes rancor, reclamação, ira, ou está gratidão, palavra de paz, palavra de alegria, né? Oração, ou até mesmo cânticos, novos cânticos. A pessoa que celebra assim, Deus ele olha, ele fala, essa pessoa está com paz de espírito, não só Deus, mas todos que estão à nossa volta. Deus ele consegue ver essas atitudes como aquele que confia nele, que está confiando nele. Então nós somos joias moldados pelo martelo do joalheiro. Eu ouvi essa frase uma vez. E tem gente que fica reclamando, né, que leva uma marteladinha. Na realidade, a gente precisa entender que com Deus funciona assim. A Bíblia frequentemente, Rick Warren escreve assim, a Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que refina metal, queimando as impurezas. Pedro diz, essas dificuldades lhe sobrevêm para provar que a sua fé é pura. Essa pura fé que vale mais do que o ouro. 1 Pedro capítulo 1, 7. E ele respondeu assim, quando eu vejo o meu reflexo nela? Quando você é refinado pelas provações, as pessoas podem ver o reflexo de Jesus em você. Olha só, Tiago, irmão de Jesus, ele declara assim, amigos, quando as lutas e aflições, cada uma delas o atingirem,
em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Tiago está dizendo que as aflições e as lutas são como um presente especial. Você consegue imaginar? Como assim, Tiago? Você está maluco? Presente? As aflições e as lutas que eu estou tendo? Quem gosta de luta? Quem gosta de aflição? Ninguém gosta disso. Ninguém gosta. Mas Tiago, irmão de Jesus, está dizendo que isso é um presente. Por quê? Porque Deus sabe que sem elas, a sua fé não é apurada, a sua fé não é fortalecida. A nossa fé e a nossa força nunca crescem. Por isso que Paulo ele diz, e assim como Deus ele tem convicção de que nós precisamos das provações. Então pare, sabe, hoje nós precisamos parar de reclamar. Precisamos parar de reclamar e começar a agradecer, porque nós estamos passando por prova. Todo esse tempo que a gente tem de estudo, o tempo que você tem de vir à igreja, o tempo que você tem de comunhão, estudando, falando sobre a palavra, esse é o momento que você treina pela prova. O tempo de comunhão, quando você ouve, né, assim, as lutas do seu irmão, as dificuldades, as aflições, tudo isso é prova, né? Na realidade, é uma prova que ele está passando para você todos os macetes, todos os testes. E às vezes a pessoa não está dizendo, mas pelo fato de você estar em comunhão, Deus está falando assim: eu quero que você preste atenção agora no João e na Maria. Olha a situação que eles estão vivendo. Ore por eles. Por quê? Porque provavelmente você pode passar por isso um dia. E aí, você passando, você pode entender como eles devem viver, como eles devem passar. Consegue entender por que a gente precisa ter a comunhão? Consegue entender por que o Espírito Santo, ele age no meio da comunhão? O Espírito da comunhão vem nos ensinar e nos preparar para as provas. Então, o problema do seu irmão hoje pode ser o seu amanhã. E às vezes você nem precisa passar pelo problema do seu irmão, porque simplesmente você olhando com misericórdia, com compaixão e com amor e ajudando o seu irmão, você já foi aprovado. Você já foi aprovado, você não precisa passar pela prova. Porque Deus ele olha isso e ele já vê que você foi aprovado. Então Deus não vai trazer algum tipo de situação permitindo que você viva e passe por ela, da mesma forma como eu passei, da mesma forma como outra pessoa passou. Olhou, aprendeu com graça, com misericórdia, com humildade e com amor, no sentido de ter compaixão e ajudar o outro. Pronto, você passou pela prova. Você passou pela prova. Deus pretende torná-lo semelhante a Jesus. Por isso fará passar pelas mesmas experiências que Jesus passou. OK? Então, cristão vai passar sim pela solidão, tentação, estresse, crítica, rejeição e muitos outros problemas. A Bíblia diz que Jesus, preste atenção nisso, Hebreus capítulo 5, versículo 8, 9. Tem cristão que não entende isso. Tem cristão que não entende e não pega isso como uma verdade de libertação. A Bíblia diz: Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, pela qual também foi aperfeiçoado. Olha só. Jesus aprendeu a obedecer por meio do quê? Por meio do quê? Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Não foi através do louvorzinho, não foi através, né, assim, de confraternização, de conferência, não foi. Jesus não aprendeu a obedecer no momento que os amigos estavam amando ele, não. Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Porque Deus nos impediria de passar por aquilo que permitiu que seu próprio filho passasse. Você já parou para pensar sobre isso? Paulo ele afirma: iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com ele, então é certo que com ele também passaremos por momentos inesquecíveis. Romanos capítulo 8, versículo 17. Então, se até Jesus foi forjado no fogo, se até Jesus teve que passar pela prova, por que acha que eu e você nós vamos sair ileso? Não iremos. Não iremos. Porque ele sofreu. Tem gente que vai dizer uma coisa interessante. Eu vejo as pessoas falando, às vezes a gente faz isso até de música, né? Assim, ele sofreu para que nós não sofrêssemos. Não. A Bíblia não diz isso, né? A Bíblia diz, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele passou por todo o sofrimento para que a gente, passando pelo sofrimento, assim como ele passou, o que ele mesmo diz, que nós teremos aflições, para quando a gente passar, a gente não ser destruído. Por quê? Porque a gente olha para Jesus, olha para ele com um olhar de esperança e vê que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente consegue aprender com Jesus e em Jesus como passar pelas provações. Então nós não vamos ser destruídos pela provação. Nós seremos aprovados pelo fogo. Entende? Então, assim, você achou que passar pela vida tendo tantos problemas e dificuldades e enfrentamentos, você achou que isso era azar? Não, não é azar. Ah, é? Você achou que era azar? Não é azar, é prova para que você seja aprovado. Prova disso em Jeremias 29:11 mesmo, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então Deus ele garante para a gente o quê? Ele garante que ele vai trazer paz e ele garante que se a gente confiar nele, ele tem planos de fazer a gente prosperar.
e a gente vai prosperar passando pela provação, passando por situações difíceis. Amém? Glória a Deus. José compreendeu essa verdade quando, falando aos irmãos que havia sendo vendido como escravo, ele disse o quê? Né, em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Ele diz assim, não tenham medo, por quê? Porque Deus fez o mal que vocês fizeram contra mim se transformar em bem. Então, José ele tinha essa confiança. O que falta hoje para a gente passar por esse momento que nós estamos vivendo? Talvez você está passando por um momento difícil, e aqui Rick Warren ele desafia o nosso coração a olhar para Deus e confiar nele, entendendo que quanto mais nós amemos a Ele, mais as coisas cooperam para o nosso bem. Então não é para todos, é somente para aqueles que amam o Senhor. E aí Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso propósito. Então o seu propósito é o quê? Ser parecido com Cristo. E é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Da mesma forma como Deus esteve com Jesus e ele esteve direcionando, amparando, mostrando o quanto amava Jesus, ali Jesus ele faz a mesma coisa conosco, que ele diz assim, permanecei firmes, né? E ele fala assim, esse mundo teria pessoas, mas estejam firmes porque eu venci o mundo. Em outras horas ele vai dizer, né, que ele vai estar conosco até os confins do mundo, até os confins da terra. Então, assim, às vezes a pessoa fica assim, mas eu queria paz, né? Eu queria ter paz, né? Então, assim, vai pescar, aí você tem paz. Mas se você decidiu caminhar com Cristo, se você decidiu entregar sua vida a Deus, é assim que funciona. O propósito de Deus é esse. É passar por dificuldades e problemas, não para te matar, mas para te aprovar. E para que você também, assim como Jesus é referência para nós, Jesus é o modelo para nós, você seja referência e modelo para outros. Diferente das pessoas que passam por situações difíceis e se entregam e desistem, toda pessoa que tem Deus e crê em Deus, ela passa pela situação e ela passa aprovado, aprendendo. E ela não só vai aprender para ela, mas ela vai aprender para os outros. E aí Deus é glorificado nisso. Então, nós precisamos ser aprovados. Por isso que nós temos provas. Amém? Quantos creem nisso? Quantos estão de acordo com isso? Né? Ezequias expressou o mesmo sentimento em relação à doença que ameaçava tirar a vida. Foi para o meu próprio bem que passei por esse período difícil. Isaías, capítulo 38, versículo 17. Sempre que Deus disser não ao seu pedido de alívio, lembre-se de que ele está fazendo o que é melhor para nós. Está nos treinando para que possamos viver de acordo com o santo propósito. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Ok? Então, não adianta você pedir alívio. Né? É vital que você mantenha concentrado no plano de Deus. Então, queridos, hoje, o tempo que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos ganhar essa consciência. Esteja caminhando com o Senhor. Se você tem fé, você vai passar por essa situação e você vai tirar aprendizado e você vai sair aprovado. Se você tem fé em Deus, se você confia na palavra dele, todas as coisas que você viver agora como desafio da vida, como problemas que você acredita ser, né, impossível solucionar, você vai ver que Deus vai estar dando cada vez mais direção, maturidade. É isso que a gente aprende no momento da tribulação, maturidade. Então a gente não vai ter problemas que vai ser impossível de solucionar. A gente vai ter maturidade para poder resolver problemas. Né? O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa será eterna. Moisés suportou uma vida de tribulação porque contemplava a sua recompensa. Hebreus capítulo 11, versículo 26. Paulo suportou a adversidade da mesma forma. Ele declarou, nosso presente aflição são muito pequenas e não durarão muito, e ainda produzem para nós glória imensurável que durará para sempre. 2 Coríntios 4, 17. Não se renda às considerações a curto prazo. Mantenha o foco e resultado final. Se participamos da glória, precisamos participar também do seu sofrimento. O que sofremos agora não é nada comparado com a glória que há diante de nós. Olha, a Bíblia é cheia desses versículos que vai nos dar direção. Pare para pensar. Vou repetir. Se participamos da sua glória, que é o quê? Qual que é a glória? Né? Qual é a glória de Deus? Né? É o perdão dos nossos pecados. Jesus venceu sobre a morte. Nós vencemos também. Ele nos deu uma nova vida. Nós nos tornamos agora, né, filhos de Deus. Isso é glória, a glória que Deus nos deu. Então, se participamos da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. O que sofremos agora não é nada comparado com a aprovação para a eternidade. Então, tudo que nós estamos vivendo hoje é prova. É um teste para que a gente possa, de fato, viver na eternidade. Nós precisamos dar valor por cada situação difícil que nós estamos vivendo, porque foram elas que trouxe você hoje aonde você está. Você só é mais maduro, você só tem mais fé, mais coragem, você só é uma pessoa mais forte, você só é uma pessoa mais resoluta, no sentido de aprender a resolver problemas, tudo por causa das lutas que você teve passado, tudo por causa das dificuldades que você viveu na sua vida. Então agradeça a Deus, você precisa agradecer. Por quê? Porque você não morreu.
E Deus, ele te deu força e te sustentou com as próprias mãos, porque você sempre amou o Senhor acima de tudo. Não se renda às considerações do curto prazo, mantenha o foco e no resultado final. Exulte, agradeça. A Bíblia diz: deem graças, perdão, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Como isso é possível? Observe que Deus nos manda dar graças em toda circunstância. Mas não é por todas as circunstâncias. Deus não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento, ou pela consequência dolorosa, pelas consequências dolorosas deste mundo. Em vez disso, ele quer que você demonstre gratidão pelo fato que ele usa os problemas que os aflige para cumprimento do propósito dele. Amém? A Bíblia diz: alegrem-se sempre no Senhor, Filipenses 4:4. Nós devemos nos alegrar. Essa é a mensagem principal que a gente tem na nossa vida, né? Aqui nós vemos que Deus, ele sempre nos orienta através dessa palavra. Alegrem-se, alegrem-se e alegrem-se. Amém? Amém, queridos? Então, hoje, a única coisa que a gente precisa aprender é recusar-se a desistir. Nós não podemos desistir, nós precisamos se recusar a desistir. Por quê? Porque na desistência nós já reprovamos. Se eu desisto, eu já reprovei. Se você vai fazer uma prova, você vai fazer um teste. Simplesmente você não está ali para poder elaborar, pensar e ali fazer, pelo menos tentar fazer a prova. Você simplesmente fecha a prova, vira as costas e sai. Você desistiu. Você desistiu. Você não vai, as pessoas não vão conseguir nem ver ou valer, pelo menos, o seu esforço. Por quê? Porque você mostrou claro que você estava já decidido. Não quero tentar. Não quero tentar. Quando Deus, ele olha para isso, aí assim não tem mais esperança, não tem mais o que fazer. Porque Deus, ele olha para aqueles que têm fé. E mesmo sem, sem ter todas as respostas, a pessoa vai e faz. Quer saber? Todo mundo quer desistir. Todo mundo pensa em desistir diante do problema, né? Mas a fé é um tipo de academia, assim como o Rick Warren falou lá atrás, que desenvolve músculos. E para isso você vai doer, vai doer, vai doer fibra, vai doer, você vai ter que romper fibra para poder desenvolver. Então hoje a gente precisa entender, a situação difícil às vezes tira da gente, gera na gente dor, mas mais do que isso, gera na gente experiência. Quando nós olhamos para Jesus, sabe, queridos, a gente precisa pensar nisso. O que Jesus viveu por amor a mim e a você? O que ele passou? Quais foram as circunstâncias que Jesus, ele se submeteu para que hoje ele pudesse trazer para nós isso que você está tendo hoje, a palavra, a direção. Jesus passou por situações difíceis justamente para que você, passando por essas situações difíceis, você não desista. Você olhando pelas palavras dele, dizendo assim, olha, nesse mundo vai ter aflição. Não pense, não vai ser um mar de rosas, porque esse mundo é prova, esse mundo é um teste para aquilo que vai vir pela frente. Então, só que todo o sofrimento que você está vivendo não é nada comparado, nem se imagina. A recompensa é muito maior se você for aprovado. Então, hoje, quando a gente olha para isso, nós precisamos entender. Todo mundo pensa em desistir, mas o foco aqui é não desista, não desista. Nós devemos dar continuidade, ser paciente e persistente. A Bíblia mesmo diz, em Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4, entendam que os problemas vêm para lhe testar a fé e gerar em vocês perseverança. Mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente. E descobrirão que se tornarão homens de caráter maduro e integridade. Sem nenhum ponto fraco. Sem nenhum ponto fraco. Porque são os pontos fracos que faz a gente ser reprovado. Ou seja, toda situação difícil, gradualmente, que você passa, vai fazer você se tornar um homem de caráter, uma mulher de caráter, pessoas fortes e aprovadas para o Senhor. Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo? Eternidade. Ser aprovado para a eternidade. A construção do caráter é um processo lento. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida, criamos atalhos no processo. Atrasamos o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, e nós fazemos isso se tornar algo pior, algo inútil. Uma situação que se transforma em inútil. Você só sofreu, mas não trouxe crescimento, aprendizado, maturidade nenhuma. Então, faz uma coisa, nós devemos renovar a nossa mente através de toda a situação e através da palavra. Como? Agradecendo e confiando em Deus. Ok? Se você estiver enfrentando algum problema nesse momento, não pergunte por que eu. Em vez disso, pergunte o que queres que eu aprenda, Pai? O que o Senhor deseja que eu aprenda? Então confie em Deus e siga fazendo o que é certo. Vocês precisam perseverar, permanecer firme na aliança de Deus para alcançarem o aperfeiçoamento prometido. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Está difícil? Bem-vindo ao clube daqueles que não desistem. Se está difícil, agradeça a Deus e diga, Senhor, eu vou aprender com os meus irmãos, eu vou aprender com aquelas pessoas que hoje não desistiram e deram continuidade. Deus vai fazer você, toda essa situação caber, Ele vai fazer com que você possa caber dentro do propósito dele e dentro do seu propósito também. Eu não tenho dúvida. Toda dificuldade
traz pra gente uma maturidade, queridos. Não desistam, sigam em frente. Aguenta firme, você não está sendo castigado, você está sendo aprovado. Você está sendo aprovado por Deus. Glória a Deus por isso. Eu queria terminar pensando aqui sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Existe um propósito por trás de cada adversidade, por cada problema, por cada conflito, por cada situação difícil, por cada enfrentamento. Existe um propósito. Por quê? Porque você ama Deus. Porque você ama o Senhor. E Ele tem o propósito de fazer você viver segundo o coração dele, semelhante a Cristo. Jesus andou segundo o coração do Pai. Não foi segundo a sua vontade, foi segundo o coração do Pai. Então Ele vai fazer com que todas as coisas guiem você para esse propósito. Amém? Versículo para memorizar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. Pergunta para meditar. Que problema em minha vida permitiu que eu experimentasse um crescimento maior? Pensa nisso. E compartilha. Compartilha não somente com a gente, mas compartilha com as pessoas. Essa situação na minha vida me fez se tornar uma pessoa mais madura. E eu tive um crescimento muito maior na minha fé. E você pode compartilhar isso com as pessoas que estão à sua volta. Então você vai estar vivendo o seu propósito e vai estar fazendo a pessoa também compreender o seu próprio propósito. Porque a verdade é, quem não entende isso, vai viver reclamando, vai viver sempre se fazendo de vítima. Mas quem entende, sabe que Deus está no controle, que Deus ama você, está cuidando de você, e você vai sair melhor do que quando você entrou nessa situação. Amém? Gente, um forte abraço, Deus abençoe a sua vida, e entenda uma coisa, né? Toda circunstância que você está vivendo hoje, coopera para o seu bem, para que você seja cada vez mais visto à semelhança de Cristo. Amém? Um forte abraço. Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite, Terumi. Boa noite, Débora. Boa noite, Juliana, Edson, Rogério, Akemi. Boa noite, boa noite. Deus abençoe a todos. Um abraço.